O gestor de obras, em termos de marca, ele está aqui, ó. E o corretor deu muitos passos. E o incorporador, entendeu? E o mercado imobiliário, de uma forma geral, deu muitos passos em relação a isso, tá? E o gestor de obras, ele ainda está naquela que ele acha que a marca dele é porque ele faz a obra bem feita. Ah, não, mas a minha obra... Tá muito centrado no produto, muito né? centrado no produto, você entendeu? Muito centrado nisso. E o que eu tô defendendo, passei a defender com mais força depois que te escutei falando lá, é o quê? Cara, o produto bem feito é obrigação. Total. Você entendeu? Tipo É assim, básico. cara, é básico. Se você não tiver um produto bem feito, você não tá nem no mercado. Agora, para você ser referência no mercado, para você ser, né? Então, eu queria que, para você continuar usando tudo isso, eu queria que você introduzisse o assunto. Como é que esse gestor sai desse momento e começa essa transformação, entendeu? Entendi. Eu acho que é legal a gente colocar na mesa que todo mundo que presta serviço é em si o seu próprio produto. Então, essa foi uma coisa que a gente desconstruiu no mercado imobiliário, de falar assim, o corretor de imóveis, ele não vende imóvel. O imóvel, quem está fazendo é a construtora, é a incorporadora, não é o corretor. O que o corretor vende? É serviço. E a mesma coisa do gestor. O que ele vende? Serviço. Você falou, um bom serviço é obrigação. Só que ele tem que fazer aquilo como se ele estivesse esperando que o cliente falasse tão bem dele, mas tão bem que isso construísse a reputação dele a ponto de indicar para outras pessoas. E aí, quando a gente toma consciência do que a gente tem que fazer como profissional, a internet é um lugar onde eu escalo essa chancela, né? Então, eu entrego um excelente produto, um excelente serviço, isso é muito mais do que obrigação. E aí, não é só pensar no produto em si, mas na jornada de quem está comprando. Eu acho que esse é um ponto de diferença, assim, também do excelente profissional. Que ele pensa além, ele fala, deixa eu entender, desde que a pessoa começa a pensar em construir uma casa, construir ou incorporar, enfim, até ela ter a chave ali, até o depois. Qual que é a jornada desse cliente? Onde eu posso agregar valor em cada etapa do processo? E aí, trabalhar como se ele fosse o último cliente, a vida dele dependesse disso, cara. E aí, depois, ele garante essa eficiência e ele começa a escalar isso comunicando na internet. E um dos grandes motivos, né, que de existir tanto esse chavão de que obra é dor de cabeça, de que obra é difícil, é por quê? É porque a obra é uma jornada longa, né? E ninguém se prepara para essa jornada, nem o cliente, né? E nem o prestador de serviço, nem o gestor de obras, né? Então, uma das coisas que eu escutei lá é exatamente isso. Prepara o cliente que a obra demora. Prepara o cliente que, né, a história da fila na Disney, né? Se o cara entrou na fila sabendo que é 1 hora, se ele ficar 50 minutos, ele sai feliz. Ele sai feliz. Educar o cliente, falar a verdade. Né? O básico, fala a verdade, vai demorar um pouco mais, tal. Que aí o cara não é pego de surpresa. É isso então, aí. Mas cliente... um bom gestor, ele entrega isso. Sim. Então, assim, eu já construí um escritório bem complexo, assim, com muita coisa cara, muita coisa assim. E eu gastei muito mais do que era para gastar. E eu não tinha consciência de nenhuma etapa do processo. Então, eu contratei um gestor e mesmo assim foi uma bagunça. E chegou no final, eu falei assim, caramba, meu orçamento era de X, eu gastei quase 2X nisso aqui. Então, não recomendo a pessoa. E em reforma, acho que ainda gastou pouco. Às vezes vai 3X, 4X, é um absurdo. Pô. Exatamente. Mas é a questão do alinhar o que estava orçado versus o que o cliente espera, né? Uma leitura que eu falo muito lá para os mentorados é exatamente isso. Ou seja, você tem que entender se aquele projeto que ele está te apresentando vai ser a realidade dele. Você entendeu? E assim, às vezes é o jeito que a pessoa se porta, é o jeito que a pessoa... A expectativa que ela tem em relação a alguns gostos, você já consegue alinhar. Você fala assim, nossa, mas ele tá me falando que ele vai construir uma casa simples, mas eu tô vendo que ele só anda arrumado, e ele não vai. Vai chegar na hora, ele vai escolher outro tipo de acabamento. Então, assim, é isso que você tem que ir alinhando e ir falando a verdade, né? E preparando ele, né? E essa foi a minha surpresinha, porque quando você vai, tem uma infinidade de acabamentos, né?
Sim. E aí tem acabamento que No custa... acabamento, Sim, é e onde tem acabamento pega. que custa 1.000. É isso mesmo. E aí, o que acontece? No projeto, tá lindo, maravilhoso, lá nas imagens, aí você fala assim, mas eu quero o que se aproxima disso, tá? Mas o que se aproxima disso É isso aqui aqui, é é. esse. É. Só que aí você não entende, não tem a visão sistêmica do projeto em si, e aí você vai pegando o mais caro em cada uma dessas coisas. Aí Sim. quando vê o Que vai orçamento lá ser só estourou. um pouquinho mais caro, Exatamente. só mais tantos mil, É. mais um pouquinho aqui, Não um pouquinho ali, um pouquinho aí a obra... Então, o cara exatamente. que presta um bom serviço, ele tem que chegar para você e falar assim, olha, vai estourar do lado de cá. Então, você quer caprichar nisso, isso aqui é estratégico, porque vai ser a entrada do escritório. Então, é isso que você quer? Sim. Então, vai para cá, mas no outro lado a gente vai ter que buscar um A revestimento gente mais investe um pouco mais barato. aqui, que é a entrada, que é a fachada, que é onde o cliente espera. Exatamente. E aqui a gente diminui para Manter balancear. o orçamento. Eu Mas acho que esse é um bom simples. profissional.